Nos últimos meses, uma questão ganhou destaque na imprensa brasileira: a tragédia do povo Yanomami, que vem sendo dizimado sistematicamente ano após ano. Mas quem são o povo Yanomami? Por que é que eles estão morrendo tanto? O que o garimpo tem a ver com isso? E como o Estado tem enfrentado esse problema gravíssimo? Tudo isso é o que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. O povo Yanomami é um grupo indígena de caçadores-agricultores que ocupam a região norte da floresta amazônica. Os primeiros contatos do povo Yanomami com a civilização aconteceram há mais ou menos 100 anos atrás, mas eles só se intensificaram a partir dos anos 70. E esses contatos que se intensificaram a partir dos anos 70 com a civilização trouxeram um monte de epidemias para o povo Yanomami, porque eles não possuíam anticorpos para várias doenças que são comuns entre nós, como gripe, sarampo, febre amarela, varíola e até mesmo sífilis. E isso causou muitas mortes entre aqueles povos originários a partir dos anos 70. Mas ainda assim, segundo a SESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, os povos Yanomamis conseguiram apresentar um crescimento populacional a partir dos anos 80, a partir ali do final dos anos 80. Então, atualmente, a gente pode dizer que os povos Yanomamis, eles possuem uma população de mais ou menos 31 mil indígenas que estão espalhados aí em torno de 379 aldeias, segundo o Ministério da Saúde. E essas 379 aldeias, elas ficam numa região chamada Terra Indígena Yanomami, TI Yanomami, que é uma grande área que ocupa uma parte do estado de Roraima. Roraima ou Roraima? Diz aí quem é da região. Uma parte do estado de Roraima e uma parte do estado do Amazonas. E além disso, ainda existem algumas tribos Yanomami que ficam na região venezuelana da floresta amazônica. Basicamente, o povo Yanomami vive de caça, pesca e atividades agrícolas. Só que eles não ficam muito tempo no mesmo local, muito tempo na sede da aldeia deles. Uma grande parte do ano eles passam em regiões afastadas da sede das aldeias deles, que são acampamentos temporários, onde eles desenvolvem as atividades de caça e de coleta de leguminosas e frutos. E é justamente por causa dessa característica deles, de precisarem se afastar da sede da aldeia, ficar vários meses em acampamentos temporários para caçar, pescar e coletar frutos e leguminosas, que eles precisam de uma área muito extensa de terra, apesar de serem apenas 31 mil indígenas, segundo os dados mais recentes. E foi apenas em 1992 que foi criada essa Terra Indígena Yanomami, a TI Yanomami. E essa terra, esse pedaço de terra que ocupa uma parte de Roraima ou Roraima e uma parte do Amazonas, ela tem 9 milhões e 600 mil hectares, que equivale mais ou menos a 96 mil quilômetros quadrados. Para vocês terem uma ideia de que tamanho seria isso, ela é mais ou menos do tamanho de Portugal inteiro. Então nós temos uma região que é mais ou menos do tamanho de Portugal inteiro para abrigar em torno de 31 mil indivíduos que fazem parte dos povos originários da etnia Yanomami. E o que tem causado muita cobiça e gerado muitas invasões não é necessariamente a extensão de terra Yanomami. O que tem gerado cobiça é o que a terra indígena Yanomami guarda no seu solo. E até onde se tem conhecimento, algumas regiões da terra indígena Yanomami têm no seu solo grandes reservas de ouro e de um outro minério chamado cassiterita. E aí você deve estar pensando assim: Vinícius, eu nunca ouvi falar em cassiterita. Serve para quê um trem desse? E eu te explico, jovem. A cassiterita, ela é também muito valiosa, porque ela é utilizada na produção de determinadas tintas e plásticos, que são mais
biodegradáveis, ou seja, menos agressivos ao meio ambiente. Além disso, a cassiterita é utilizada na produção do estanho, que serve para fazer vários tipos de embalagens de metal, embalagens de lata, essas que a gente vê no supermercado. Muitas delas levam o estanho, e o estanho é extraído da cassiterita. E em relação às reservas de ouro, ouro é ouro, né, jovem? Nem tem muito o que falar. Mas só para vocês terem uma ideia do quão valioso é o ouro para a humanidade, existem alguns estudos que dizem que se a gente pegasse todo o ouro que já foi extraído no mundo, daria para encher apenas uma sala quadrada que tivesse aí paredes de 21 metros de largura por 10 metros de altura. Um quarto quadrado com paredes de 21 metros de largura por 10 de altura seria suficiente para guardar todo o ouro que já foi extraído na Terra. Existe um outro estudo que faz uma comparação um pouco diferente e chega à conclusão de que todo o ouro do mundo seria suficiente para encher 4 piscinas olímpicas e nada mais. Então, é um metal extremamente raro e valioso, não só por causa da indústria da joalheria, mas também na indústria de tecnologia, para fazer microchips de computadores, para fazer circuitos de computadores. O ouro é muito usado porque ele é um excelente condutor de sinais elétricos. Então o ouro é um minério precioso, escasso, e ninguém sabe ao certo quanto existe ainda no mundo de ouro para ser explorado e quanto desse ouro que ainda existe para ser explorado está embaixo das terras indígenas do povo Yanomami. E justamente por causa disso, onde tem ouro, tem gente disposta a fazer qualquer coisa para conseguir extrair o vil metal. E é aí que entram os garimpeiros que estão na terra indígena Yanomami e que, segundo aí o levantamento de vários órgãos, seriam em torno de milhares até o início desse ano. Só que nas últimas semanas, graças ao esforço concentrado de órgãos de fiscalização e forças policiais, centenas de garimpeiros têm deixado aquela região semanalmente. E uma boa parte deles estão indo em direção à Guiana Francesa, porque é uma região cujo solo também seria rico em reservas de ouro. Mas quem são esses garimpeiros que invadiram as terras indígenas para explorar ouro ali naquela região? Ao contrário do que muita gente pensa, a maioria das pessoas que estão lá envolvidas com o garimpo ali nas terras indígenas Yanomami são pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida, ou poucas oportunidades de estudo, poucas oportunidades de emprego, e estão ali tentando uma chance de melhorar a condição deles e da família deles. Essas pessoas que a gente chama genericamente de garimpeiros, na verdade, eles ocupam várias funções ali no garimpo. E eles exercem funções que são desgastantes, perigosas, e eles só fazem aquilo porque eles não têm outra condição de tirar o próprio sustento. Ali tem, por exemplo, um tipo de indivíduo que realiza atividade como raizeiro, que ele fica só tirando os tocos das árvores, limpando os terrenos que vão ser realizadas as escavações em busca dos veios de ouro. Além desses raizeiros, que são os trabalhadores braçais, você tem jateiros, que são pessoas que ficam ali operando os jatos d'água que vão revirar a terra em busca de ouro, que também é um trabalho braçal e extremamente desgastante. Você tem também a função do maraqueiro, que fica operando a maraca, que suga a argila que vai se desfazendo à medida que a terra vai sendo remexida e revirada. Você tem até mesmo as cozinheiras que ficam ali fazendo o rancho da galera. Então são pessoas que estão ali procurando trabalho porque não tiveram condições de arrumar um emprego melhor. E é claro que numa segunda camada das atividades de garimpo, você tem sim os intermediários que ficam milionários explorando a mão de obra dessas pessoas, explorando o meio ambiente, destruindo a vegetação, tudo para conseguir extrair ouro de forma clandestina.
E esses intermediários, aí sim, são pessoas que geralmente integram grupos poderosos, são pessoas que compram e comercializam o ouro extraído, são pessoas que fornecem os maquinários, que auxiliam na logística do transporte dos garimpeiros lá para a beira do rio. Então, esses são os indivíduos que realmente ficam milionários explorando garimpo clandestino em terras indígenas na Amazônia. E para vocês terem uma ideia do volume de dinheiro que esse mercado clandestino movimenta, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados em 2019, onde foram ouvidos vários profissionais de várias áreas, inclusive alguns garimpeiros que trabalhavam explorados lá na beira dos rios. E segundo os cálculos que foram obtidos através dessa audiência pública, chegou-se à conclusão que os garimpos clandestinos na Amazônia movimentam alguma coisa em torno de 3 a 4 bilhões de reais. Ou seja, é claro que tem muita gente explorada porque não teve outra oportunidade, mas também tem muita gente ficando rica às custas da saúde da floresta. E essa divisão de classes, essa exploração entre aqueles que não têm outra condição de trabalhar na vida e aqueles que ficam milionários às custas do meio ambiente e dos povos originários, já existe há décadas, desde a época da Serra Pelada. Mas quais são as consequências para o meio ambiente dessas atividades de garimpo lá na terra indígena Yanomami? Por que isso está matando os índios? Primeiro, a gente tem que entender que os produtos e equipamentos utilizados pelos garimpeiros envenenam animais e assoreiam rios, ou seja, destroem leitos de rios, acabam com o rio. O principal produto utilizado no garimpo para separar o ouro ali da terra e da água é o mercúrio. Só que o mercúrio, ele não se dissolve no meio ambiente, ele não se degrada no meio ambiente. Ele é jogado nos rios e ele envenena peixes, e ele envenena os animais, e ele envenena as pessoas que comem os peixes e os animais. Então ele faz um processo que a gente chama de acumulação. Você vai só acumulando intoxicação no mercúrio, ao invés de ir diluindo. Por isso ele faz tão mal para as pessoas. E esse envenenamento por mercúrio nos seres humanos causa uma série de problemas gástricos e uma série de problemas renais. Então você pode ter problemas com seu estômago, intestino, toda a parte gástrica. E os seus rins também podem parar de funcionar. Além disso, as dragas, os jatos e as maracas utilizadas de maneira inadequada, clandestina e irregular vão destruindo o rio. Aquela parte mais funda do rio vai deixando de existir. O leito dele vai sendo assoreado, que a gente chama, até que chega um momento em que onde passava o rio já não existe mais nada. E outro grande problema que está acabando com as populações Yanomami por causa do garimpo é que, geralmente, os garimpeiros procuram vegetações intocadas, terras virgens, para poder começar a explorar o ouro ali, porque em lugares onde a natureza nunca foi tocada pelo homem, existe uma probabilidade maior de ainda existir ouro em grande quantidade no subsolo. Então eles procuram preferencialmente regiões da floresta amazônica, regiões da terra indígena Yanomami que ainda estão preservadas para nesses locais destruírem o ambiente, revirarem a terra, assorearem os rios e envenenarem os animais. E com essa destruição do meio ambiente, você altera todo o ecossistema e os índios não conseguem mais encontrar caça, não conseguem mais encontrar pesca, os legumes e frutas estão contaminados e o pior, vários tipos de animais, principalmente mosquitos, que estão presentes nas aldeias em uma certa quantidade, passam a dobrar, triplicar de quantidade. E as doenças que eles levam, principalmente a malária, começam a se multiplicar entre os povos indígenas na terra Yanomami. E aí você deve estar se perguntando, mas Vinícius, se garimpo é crime, por que existe máquina, balsa, caminhão, jato, maraca, toda uma estrutura feita para explorar
minério. E se o garimpo é crime, como que existem esses minérios para a gente comprar nas lojas, nas joalherias, enfim? Na verdade, o garimpo ele não é crime, ele é uma atividade que pode ser exercida regularmente, desde que observe determinados requisitos. E um deles é a proibição dessa atividade em terras indígenas. Então, garimpar não é crime, mas garimpar em terras indígenas é crime e pode gerar uma pena de até 5 anos de prisão. Além do crime do garimpo clandestino ilegal, de você retirar o ouro das terras indígenas sem autorização, também tem os crimes ambientais que são cometidos até você conseguir extrair o ouro. E esses crimes ambientais também podem chegar a penas de até 5 anos de prisão. Então, quando ocorrem fiscalizações da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Federal, e eles identificam e conseguem prender garimpeiros em situação de flagrante, explorando a atividade do garimpo, essas pessoas, dependendo da situação, podem ser condenadas a até 10 anos de prisão, somando-se todos os crimes que eles podem ter cometido ali naquele caso concreto. E existe uma outra questão relacionada aos crimes de garimpo que tem chamado a atenção de muita gente. Vocês já devem ter visto nas atuações da PF e do IBAMA, mas principalmente nas ações da PF, que em determinada região de garimpo, quando os garimpeiros são flagrados e presos, ou mesmo quando eles conseguem fugir, mas abandonam os seus equipamentos, a Polícia Federal, ao invés de apreender os equipamentos, ela vai lá e incendeia as balsas, incendeia as máquinas, destrói as aeronaves, ao invés de apreendê-las. Será que a Polícia Federal pode fazer isso? Destruir um bem que foi apreendido ali no meio da floresta? A nossa lei de crimes ambientais estabelece que toda vez que houver uma situação de infração ambiental e o equipamento, o instrumento que estiver sendo utilizado para o crime não puder ser apreendido e transportado por causa do tamanho, por causa das condições do equipamento, por causa da distância onde ele foi localizado, as forças policiais e os órgãos de fiscalização estão autorizados a destruir aquele equipamento para impedir que o crime ambiental continue acontecendo depois que os policiais vão embora. Porque se eles só apreendessem o maquinário, colocassem uma fita em volta dele, lacrando aquele maquinário, no minuto seguinte que a Polícia Federal fosse embora daquela área, os garimpeiros iriam voltar e continuar degradando a terra, envenenando os rios, destruindo a floresta. Então, o que é que as forças policiais fazem quando elas não têm condições de transportar esses bens? Elas destroem o bem, deixam ele inutilizado para que o crime ambiental pare de acontecer. Mas, como eu disse agora há pouco, tudo isso é feito dentro da lei. A lei de crimes ambientais autoriza esse tipo de procedimento. E então essa é a legislação que nós temos no Brasil hoje. Explorar atividades de garimpo não é crime. Explorar atividades de garimpo dentro de terras indígenas é crime, é expressamente proibido. E a polícia e o IBAMA podem sim destruir os equipamentos utilizados no garimpo se no momento da apreensão não tiver outra coisa para fazer com aquele equipamento. Não dá para transportar? Pode inutilizar. Assim, o crime ambiental que está acontecendo fica interrompido, já que não existem mais os maquinários que vão assorear os rios, envenenar os animais e destruir a floresta. E a pergunta que fica é a seguinte: essa lei, do jeito que ela é posta hoje e da forma como ela é executada, a gente pode considerar que ela seja uma lei eficiente? A gente pode considerar que ela tem dado bons resultados? Como a gente tem percebido nas últimas décadas, as estratégias adotadas pelo Brasil para proteger as terras indígenas da atuação do garimpo clandestino, infelizmente, não têm trazido um resultado eficiente. Infelizmente, não tem trazido um resultado de proteção dos povos indígenas e da floresta como um todo.
E é ilusão a gente achar que encher a região de polícia ou encher a região de fiscais por si só vai ser suficiente para interromper esse tipo de atividade. Porque onde houver ouro em grande quantidade, sempre vai ter alguém tentando dar um jeito de extrair esse ouro. Isso é fato. Então a questão do garimpo clandestino em terras indígenas não é uma questão simples que se resolve com uma canetada ou que se resolve com meia dúzia de ações de curto prazo. Porque não existem mocinhos e vilões nessa história. Todo mundo ali é vítima. Vítimas da falta de estrutura, vítimas da falta de instrução, vítimas da falta de oportunidade de empregos melhores, vítimas da falta de conscientização do que é a floresta amazônica e os povos indígenas que habitam lá. Ou seja, é uma batalha em que dificilmente nós encontraremos vencedores. Mas ao contrário, é uma batalha onde todos estão perdendo há décadas. E são situações que eu acho que durante muitos anos ainda nós não vamos encontrar uma solução adequada, infelizmente. E você, jovem, o que você acha que deveria ser feito para resolver o problema do garimpo clandestino em terras indígenas? Qual seria a sua solução para esse dilema? Conta pra gente aí nos comentários. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do mundo do direito de um jeito leve. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!